Paz do Senhor, a paz do Senhor, amados irmãos, a paz do Senhor, glórias a Deus, a pace del Signore a tutti fratelli. Queremos enviar os nossos cumprimentos, as nossas saudações a todos os amados irmãos que fielmente têm acompanhado os nossos devocionais a toda segunda-feira, a partir das 20h30, a hora de Angola e também de Portugal, como também 21h30, a hora aqui da Itália. Queremos mandar um abraço especial a todos os amados irmãos, você que tem partilhado os nossos vídeos, você que tem também acompanhado pelo nosso canal no YouTube, canal da Palavra Viva no YouTube. Se ainda não acompanha, vai para lá, clica e inscreve-se e terá acesso a todos os nossos vídeos. É uma felicidade tremenda, o meu coração pula de alegria em saber que eu vou poder voltar a compartilhar uma mensagem de Deus e ademais com os amados irmãos. Glórias a Deus. Eu quero mandar um abraço especial e dizer aos amados irmãos em Cristo que nós estamos juntos, no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Amados, hoje é segunda-feira, dia 6 de maio do ano 2019 e cá estamos de volta para mais um devocional semanal. Queremos ao longo desta semana trazer uma mensagem para acompanhar a nossa vida, para acompanhar a nossa semana. Na verdade, a ideia do devocional é nós temos uma palavra de Deus fixa dentro do nosso coração que vai definir os passos que nós vamos tomar no decorrer da semana. Essa é a verdadeira intenção, por isso é que nós estamos aqui a toda segunda-feira partilhando a palavra do Senhor, no nome de Jesus. Amados, hoje nós queremos falar de um tema bastante pertinente, um tema bastante atual, um tema profético, um tema vivo e um tema que acredito que está em cada um dos nossos corações. Amados irmãos, hoje nós queremos falar sobre a promessa. Queremos falar sobre a promessa. Mas antes de entrarmos propriamente no seu tema, eu gostaria de convidar os amados irmãos a prepararem 2 capítulos. O primeiro capítulo está no livro de Gênesis, no seu capítulo 12, a partir do versos 1 até o versos 3. Gênesis 12, a partir do versos 1. E gostaria que os amados irmãos preparassem também a palavra do Senhor no livro de Hebreus, no seu capítulo 10, a partir do versos 23. Portanto, Gênesis 12, a partir do versículo 1 e Hebreus 10, 23. Glórias a Deus, amados irmãos, glórias a Deus. Portanto, vamos começar primeiramente no livro de Gênesis, no seu capítulo 12, diz assim a bendita palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Graças a Deus. Amados irmãos, sem perca de tempo, vamos abrir também a nossa Bíblia Sagrada no livro de Hebreus, no seu capítulo de número 10, versos 23. Diz assim a bendita palavra do Senhor. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Eu vou repetir esse capítulo, porque é a concordância, tanto temática, daquilo que nós queremos falar hoje. Então presta bem atenção, você que está em casa, nós vamos repetir. A minha versão diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Glórias a Deus. Amados irmãos, nós hoje queremos trazer uma mensagem, como disse, uma mensagem atual, uma mensagem viva, uma mensagem profética, mas acima de tudo uma mensagem bastante real e palpável. Nós vimos aqui no seu capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus chama Abraão e fala promessas. Primeiramente gostaríamos de falar um bocadito do que é uma promessa. Uma promessa não é nada mais, não é nada menos do que um compromisso com uma determinada pessoa. Esse compromisso pode ser verbal ou pode ser escrito.
Portanto, quando nós temos um compromisso verbal ou um compromisso escrito com uma determinada pessoa, passamos a ter uma determinada promessa, em que a pessoa que prometeu responsabiliza-se pela a sucessão, perdão, pelo sucesso ou pelo acontecimento do ato que ele a priori havia prometido. Uma promessa portanto, colocada em nossos corações quando nós recebemos uma promessa, é colocada dentro dos nossos corações uma esperança. Quando nós recebemos uma promessa, nós passamos a ter uma convicção de que alguma coisa vai acontecer na nossa vida, porque nós cremos, acima de tudo, na fidelidade da pessoa a quem prometeu. Uma promessa traz-nos uma certa, tanto, uma vida dentro de nós, porque pode mudar o nosso ânimo. Uma promessa também pode direcionar a nossa vida, porque ela vai nos fazer viver em função também daquilo que nós recebemos, daquilo que nós perspectivamos. Uma promessa aviva a nossa vida, aviva o nosso coração, dá sentido à nossa vida. Uma promessa também serve como um mapa em que o nosso percurso vai estar delineado. Nós vamos falar um bocadito disso para o amado irmão que está lá em casa, que nos acompanha no carro, na rua, possa ter, portanto, a noção da verdadeira promessa. Nós queremos falar sobre uma promessa de Deus, a promessa de Deus. E essa promessa de Deus foi feita a Abraão. Portanto, nós não estamos a falar do homem, porque a Bíblia Sagrada diz que Deus não é filho do homem para que minta, e não é filho, portanto, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, aquela pessoa que prometeu, portanto, aquele que vai fazer a promessa não é uma pessoa qualquer. Não, nós sabemos que Deus é o Todo-Poderoso, nós sabemos que Deus é um Deus onisciente, que sabe de todas as coisas. Nós sabemos que Deus está em todos os lugares, é um Deus onipresente. Mas nós também sabemos que Deus é um Deus fiel, e é desse Deus, da fidelidade de Deus, que queremos, portanto, trazer na noite de hoje. Amado irmão, Deus chama a Abraão e lhe diz: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Nós gostaríamos de começar por aqui. Primeiramente, veja que quando Deus, Abraão, num dos seus primeiros contactos com Deus, ele recebe a voz de Deus, ele recebe a presença de Deus e lhe é feito uma promessa. Nós então, portanto, conseguimos perceber que Abraão ainda não tinha muitas experiências com Deus. O nível de intimidade de Abraão para com Deus ainda não era grande. Deus aparece a Abraão e se apresenta. E quando Deus se apresenta a Abraão, Deus lhe faz uma promessa. Mas é importante também frisar que chama-me a atenção, portanto, nesse ponto, que sendo que Abraão ainda não era um homem experimentado, como nós conhecemos, como o pai Abraão, ainda não era esse homem experimentado na fé, não era esse homem experimentado em Deus. Ele recebeu da parte desse Deus que talvez ele não conhecia muito bem, mas ele acreditou. Ele acreditou que esse Deus era capaz, tinha capacidade, tinha, portanto, faculdades para fazer cumprir a promessa de que ele havia recebido. Portanto, nós gostaríamos de começar primeiro por aqui. Porque quando se recebe uma promessa, eu não estou a falar de uma promessa de um homem, porque o homem é falho. Eu não estou a falar da promessa de uma empresa, porque a empresa pode ou não contratar. Eu não estou a falar da promessa de um negócio. Eu não estou a falar, portanto, da promessa da compra de uma casa. Não é disso que nós estamos a falar aqui. Nós estamos a falar de algo high level, num nível superior, num nível sobrenatural, num nível de fé, num nível de crença, num nível espiritual. Nós estamos a falar de Deus, do Senhor Todo-Poderoso, do Deus fiel. Portanto, a primeira coisa que nós devemos fazer quando nós recebemos uma promessa de Deus é crer. Veja que Abraão, talvez o amado irmão esteja em casa, vai dizer: não, amado irmão Hugo, Abraão era um homem de fé. Sim, Abraão é um homem de fé, mas se você acompanhar a Bíblia na sua casa, a partir do livro de Gênesis, você vai dar conta que a fé de Abraão foi crescendo.
Mas Abraão não era um homem ainda experimentado com Deus. Ele ainda não tinha vivido todas as experiências que nós conhecemos. Ainda não tinha esse nível de experiência. Mas ele creu num Deus que talvez ele não conhecia muito bem. Num Deus que a priori não era o Deus de seu pai, porque nós sabemos que o pai de Abraão era idólatra, fazia ídolos, fazia imagens de esculturas para vender. Portanto, ele creu na palavra de Deus. E é a condição fundamental. Aliás, foi a primeira coisa que mudou a vida de Abraão. Abraão creu na promessa de Deus. Ele acreditou. Ele recebeu dentro de si aquilo que Deus havia lhe prometido. Ele já tinha certeza. Agora, amados irmãos, Deus diz a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. 3 coisas. A primeira, sai da tua terra. Segundo, sai da tua parentela. Terceiro, sai da casa do teu pai. Por que que Deus manda primeiramente Abraão sair da sua terra? Isso leva-nos a crer que se Abraão vivia num determinado local e Deus lhe manda sair da sua terra, significa que a promessa de Abraão, que é a materialização das bênçãos de tudo aquilo que no versículo 12 e 3 Deus estava prometendo para ele, não estava no lugar onde ele estava. Significa que a promessa tem localização. A promessa de Abraão não estava na terra aonde Deus havia lhe colocado. Existem muitas pessoas que estão a lutar na vida. Eu quero fazer uma pequena aplicação desse contexto. Existem muitas pessoas que estão a lutar para determinada coisa acontecer num lugar que é completamente limitado. Eu quero te levar nessa noite a visualizar coisas grandes da parte de Deus. Eu quero te levar nessa noite a observar coisas grandes, coisas maiores. Mas é necessário primeiro que você saia da tua terra. Sair da tua terra pode significar também a tua zona de conforto. Sair da tua terra significa que você precisa necessariamente também ampliar o teu campo de visão. Talvez as coisas que você tem visionado são coisas bastante pequenas. Talvez as coisas que você espera são coisas muito pequenas. E Deus diz nessa noite, sai dessa terra. Talvez o lugar, a tua situação, a situação em que você vive não é uma situação agradável para Deus. Talvez os teus caminhos, essa terra significa os caminhos em que você vive. A tua situação atual, o teu nível de compromisso com Deus. Talvez não é o lugar que Deus quer que você permaneça. Sai da tua terra, sai desse campo que limita a tua visão, sai desse campo que limita a materialização das bênçãos de Deus. Sai dessa zona que não permite a promessa fluir na tua vida. Existem muitas pessoas, portanto, que querem a bênção de Deus dentro de um relacionamento roubado. Existem muitas pessoas que passaram por cima de determinadas pessoas para adquirirem um lar e querem a bênção de Deus. Existem determinadas pessoas que tiveram que fazer, portanto, coisas desagradáveis a Deus para conseguir aquilo que elas têm hoje. E ainda assim essas pessoas estão à espera da bênção de Deus. A bênção de Deus não está aí. Eu quero te dizer que Deus tem muito mais para fazer na tua vida. Segundo ponto, sai da tua parentela. Por que Abraão necessitava sair da sua parentela? O primeiro ponto nós frisamos tanto há bocado, que Abraão vivia portanto, na terra em que Abraão vivia. O seu pai, estamos a falar de parentela, o seu pai era um homem que fazia ídolos, ganhava vida vendendo ídolos. O pai de Abraão, para sustentar a sua família, ele vendia ídolos, vendia estátuas de outros deuses. Ou seja, era um homem idólatra. Era um homem que adorava outros deuses. O pai de Abraão tinha vários deuses. E agora aqui podemos começar a entender qual é o nível de experiência com Deus que Abraão tinha. O pai de Abraão era idólatra. Mas Abraão, a partir do momento em que ele ouve a voz de Deus falando no seu coração, ele creu. Nós estamos a falar de nível de fé. Era necessário que Abraão saía da casa de seu pai, porque o seu pai fazia ídolos, imagens e esculturas completamente desagradáveis a Deus. É o que nós vimos nos mandamentos que Deus deu a Moisés para nós. Que não farás nem do céu, nem da terra, nem para ti mesmo, imagens de esculturas. Portanto, é um dos princípios que chocavam
contra a lei de Deus. Então era necessário que Abraão saísse, portanto, da sua parentela. E por quê? Porque a bênção de Abraão não era, quando Deus chamou Abraão, Deus tinha chamado apenas Abraão na sua casa. Não tinha chamado as demais pessoas que estavam com ele. Significa, em segundo ponto, que a bênção de Deus, a promessa de Deus, tem um endereço. O que é que eu quero dizer, amado Hugo? O que é que o irmão Hugo está querendo dizer? Eu quero dizer, amado irmão, que a bênção que Deus fez na tua vida, portanto, a promessa que Deus liberou sobre a tua vida, não é a mesma promessa que Deus liberou sobre a minha vida. A promessa que Deus liberou para a vida do irmão Adriano não é a mesma promessa que Deus liberou para a vida do irmão Alfredo. Vamos lá dar um exemplo. A bênção que Deus liberou, às vezes nós vivemos muito de comparação. Querer que as mesmas coisas que acontecem na nossa vida são as mesmas coisas que acontecem na vida dos outros. Às vezes nós vimos pessoas a serem abençoadas e não queremos a bênção de Deus para a nossa vida. Muito pelo contrário, nós queremos as mesmas bênçãos da outra pessoa. Eu quero dizer que a bênção é individual. A bênção de Deus tem um endereço. É algo pessoal. A promessa de Deus é pessoal. Aleluia. O terceiro ponto que nós vimos então no versos 1 diz: e sai tanto da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Nós já vimos por que Abraão tinha que sair da casa de seu pai. Porque as promessas de Deus eram apenas para Abraão, não era para todo mundo. Significa que a promessa é pessoal. Tanto para a terra em que eu te mostrarei. Nós vimos aqui um Abraão que ouve a voz de Deus, ouve a voz de um ser superior e decide acreditar. Na verdade, é como se Abraão subisse a um prédio de 12 andares e decidisse se lançar porque alguém lhe disse: atira-te, porque eu estendi aqui a minha mão para te segurar. Porque nós não vimos aqui na Bíblia o nível de experiência de Abraão com Deus. Abraão creu. E a Bíblia Sagrada diz que a fé de Abraão lhe foi reputada por justiça perante Deus. Ele foi justificado perante a fé. Então, o nível de fé de Abraão determinou o compromisso, determinou o cumprimento da sua promessa. As promessas de Deus na vida de Abraão foram cumpridas por intermédio da sua fé. Por isso ele foi justificado pela fé. Então, o primeiro passo para nós adquirirmos uma promessa de Deus é crer. Crer aonde? Exatamente aquilo que nós vimos no livro de Hebreus, no seu capítulo 10, 23. Devemos nos apegar firmemente na nossa confissão. Devemos nos apegar firmemente naquilo que Deus tem prometido para a nossa vida. Por uma simples razão. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir as suas promessas, amado irmão. Deus é fiel para materializar aquilo que a gente tem pedido, aquilo que a gente tem buscado em Deus, aquilo que está liberado. Mas talvez o amado vai perguntar: mas irmão Hugo, eu não tenho nenhum compromisso oral com Deus porque eu nunca ouvi a voz de Deus, e eu não tenho nenhum compromisso físico ou escrito com Deus porque eu não recebi nenhuma carta, não recebi nenhum papel de Deus a dizer que para a minha vida Ele tem determinada coisa. Não, amado irmão, aí é que você se engana, porque Deus fala todos os dias ao seu coração. Segundo ponto, as promessas de Deus, todas as promessas de Deus para a nossa vida individualmente, estão escritas na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o livro das promessas. Todas as promessas de Deus liberadas para a minha vida, para a tua vida, que você está em casa, no carro, no seu trabalho, não sei, estão liberadas, já estão escritas no livro da Bíblia Sagrada, no livro das leis, nos livros dos mandamentos. Tudo quanto nós precisamos da parte de Deus, nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada. O segundo ponto, ou o segundo versículo diz: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós estamos a falar de Abraão, em que Deus lhe faz uma promessa que ele seria grande, que ele seria abençoado, e que seria uma bênção. Mas chama-me também a atenção que Deus faz uma promessa a Abraão, lhe diz em que Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Parece um paradoxo. Abraão ser bendito em todas as famílias da terra. Ou seja, Abraão ia ser considerado o pai de multidão. Ou seja, todas as famílias haviam de herdar a bênção de Abraão.
Parece meio paradoxo. Por quê? Porque Abraão, nessa fase, não tinha filhos. Abraão não tinha filhos. Nós sabemos que uma família completa é constituída do homem e é constituída de uma mulher, também necessariamente dos filhos. Isso complementa a sua família. Mas Abraão sabia que ele não tinha filhos. Abraão sabia que a sua esposa, tanto a Sara, não podia gerar filhos. Mas ele creu na promessa de Deus. Olha o nível de fé de Abraão. Olha o nível de crença que Abraão tinha. Olha aonde Abraão lançou-se. Abraão deu o seu tudo e acreditou em Deus. Ele deu o seu coração para Deus. Ele entregou a Deus a sua confiança. Ele creu nas promessas daquele que o fez. Porque verdadeiramente Deus é fiel, amado irmão. Eu não sei qual é a condição que o amado se encontra. Eu não sei o que você tem pedido a Deus. Eu não sei o que você tem buscado a Deus. Precisamos crer primeiramente em Deus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro tanto que acabamos de ler agora, que é o livro de Hebreus, no seu capítulo 10, versos 23. Repito, diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O que significa isso? Trazendo para o contexto de Abraão. Abraão tinha dentro do seu coração uma determinada esperança de que todas as coisas que Deus havia lhe dito haveriam de se cumprir. Existem muitas pessoas que até já tiveram um encontro com Deus. São pessoas que até meditam a palavra de Deus, são pessoas até que oram, mas por causa tanto das dificuldades serem prolongadas, por causa das lutas serem incessantes, e elas dizem que deixaram de acreditar na materialização da sua promessa. O facto de que as coisas que você visiona, as coisas que te foram prometidas por Deus, as promessas que tu buscas de Deus, ainda não se materializarem na tua vida, não significa que Deus te esqueceu. Não significa que essas promessas morreram. Não significa que você ainda não pode conquistar. Olha o que Abraão fez depois de ter a fé. Ele teve esperança. Ele se apegou na sua confissão de esperança. É necessário ter esperança. Por quê? Porque nós conhecendo bem a Bíblia Sagrada, nós vimos que para todos quantos querem atingir uma determinada promessa, é preciso passar por um período de tempo. Não há promessa que não passa por um determinado período de tempo. Existe o tempo, biblicamente conhecido como o tempo da materialização. O tempo da materialização. Deus pode dizer alguma coisa para a minha vida e essas coisas serem materializadas daqui a 10, 20, 30 anos. Eu acho que Abraão estava na casa dos 70, dos 75 anos quando recebeu a presença de Deus. Mas Abraão tornou-se pai de multidão verdadeiramente com 99 anos de idade. Quando a promessa de Deus efetivamente se cumpriu na sua vida. Então, portanto, é necessário nós termos fé em Deus. É necessário nós termos esperança de que se nós estamos vivos, então significa que muitas coisas boas ainda podem acontecer. Se eu tenho saúde, se eu estou vivo, se eu estou de pé, significa que a materialização das promessas de Deus ainda pode me alcançar porque eu estou vivo. A esperança não pode morrer, amado irmão. Eu quero falar para você, amado, que está com a fé completamente distorcida, que está com a fé completamente abatida por causa do tempo, por causa dos desertos que está a viver, por causa das dificuldades que está a viver. Talvez você diz, mas, amado, eu até creio, mas eu estou a buscar já há algum tempo as bênçãos de Deus. Eu estou à procura das bênçãos de Deus já há algum tempo. Eu tenho pedido há algum tempo. Eu tenho clamado há algum tempo, mas eu não vejo nada. Amado, você não precisa de ver nada, porque Abraão, quando recebeu a promessa de Deus, ele também não viu, mas ele acreditou. Ele aceitou de sair da casa de seu pai, do conforto que ele tinha, que muitos teólogos provam que Abraão era um homem rico porque o seu pai fazia ídolos e tinha condições dentro daquela região de sustentar bem a sua família. Mas Abraão largou o conforto que ele tinha dentro de casa porque ele visionava algo maior. Ele visionava uma terra que aos seus olhos materiais ele não via, mas ele creu em Deus, por isso ele alcançou pela fé. Então nós precisamos, no nome do Senhor Jesus Cristo, crer em Deus. Nós precisamos ter esperança.
O tempo não pode servir para mortificar a nossa esperança em Deus. Não, não, não. O tempo serve para nos aproximar mais ainda de Deus. O tempo da materialização serve para nós estabelecermos uma ligação de intimidade com Deus. Continua a orar, amado irmão. Minha irmã, você que está a passar por lutas, continua a buscar em Deus. Deus não se esqueceu de ti. O facto das coisas estarem demoradas não significa que a graça de Deus te desamparou. Muito pelo contrário. Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele continua na tua vida. As promessas liberadas pela tua vida não voltam atrás. Porque a palavra de Deus diz que a palavra liberada por Ele não volta para si vazia. Significa que se Deus liberou uma palavra para a tua vida, Deus é fiel para cumprir. Porque Deus tem um compromisso. Antes de Deus ter um compromisso consigo, Deus tem um compromisso para com a sua palavra. Por isso Ele disse, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele tem um compromisso para fazer cumprir toda a sua palavra. Por isso é que nós temos um livro cheio de promessas. Nós temos mais de milhões e milhões e milhares de promessas. A Bíblia Sagrada é o livro das promessas. Está cheia de todas as promessas que nós precisamos. Promessa de saúde, promessa de casamento, promessa de filho, promessa de trabalho, promessa de negócios, promessa de viagens, promessa, todo tipo de promessas, tudo aquilo que você busca está na Bíblia Sagrada. Creia apenas, continua a buscar, continua a orar. Se está difícil, continua a orar mais. Se já não consegues, continua a orar. Lembra-te da perseverança. O cristão, aquela pessoa que coloca a sua fé em Deus, tem que ser perseverante. Nós temos que ter esperança em Deus. Quando Deus tirou o povo portanto, o povo de Israel do Egito até a terra de Canaã, o povo passou por um período de deserto. Ou seja, antes do povo chegar à terra prometida, o povo teve que peregrinar anos no deserto. O povo passou por 40 anos no deserto. Por que toda promessa tem um tempo de espera? Porque é nesse tempo de espera, é nesse deserto, em que Deus vai trabalhar o nosso coração para que nós sejamos capazes de efetivamente receber a promessa de Deus. Nós precisamos ter um coração que suporta o peso da glória de Deus. Nós precisamos ter um coração preparado, um coração semelhante ao coração de Deus. O deserto que nós passamos, digo que é o tempo de espera, o tempo da materialização da promessa, é o período pelo qual Deus está a treinar a nossa fé, Deus está a limar as arestas, Deus está a trabalhar sobre a nossa vida, Deus está a trabalhar sobre o nosso caráter, está a moldar a nossa maneira de ser, está a moldar a nossa maneira de viver. Enquanto nós esperamos, nós nos aproximamos de Deus com mais confiança, porque é no momento de dificuldade que nós oramos mais, é no momento de lutas que nós buscamos mais a Deus. Enquanto nós passamos por esse deserto, nós vamos começar a receber características de Deus, porque nós vamos precisar de Deus sempre, porque no deserto não tem água, então nós vamos orar, Pai, dá-nos água. No deserto não tem comida, então nós vamos buscar, Pai, dá-nos comida. As nossas orações vão fazer com que nós nos aproximamos muito mais de Deus. O deserto é apenas um treinamento. O tempo de espera é um tempo em que Deus leva para treinar a nossa vida. Para quê? Para sermos merecedores de recebermos a promessa. Porque Deus nos faz a promessa, mas muitas das vezes nós não estamos prontos ainda para receber. Então é necessário nós passarmos por um período de tempo. Não se desespere, meu irmão. Não se desespere, minha irmã. Todas as coisas vão dar certo em Cristo Jesus. As promessas de Abraão, as promessas de Deus em Abraão vão ser materializadas na tua vida, no nome de Jesus, no tempo certo. Por isso a Bíblia diz que para todas as coisas há o seu tempo determinado. É o tempo de espera. É no tempo de espera onde Deus levanta grandes homens, onde Deus transforma homens pequenos em homens grandes, mas é também no tempo de espera onde muitos desistem. É no tempo de espera onde muitas pessoas estabelecem um relacionamento de intimidade com Deus, mas é também por causa do tempo de espera que muitas pessoas desistem de Deus, muitas das pessoas abandonam a fé de Deus. É no tempo de espera que muitas pessoas passam a viver níveis de experiências com Deus que não iriam viver jamais se não passassem por um deserto. Mas é também no mesmo tempo de espera que faz muitas pessoas abandonarem a Deus. Amado, espera em Deus. Espera em Deus. Lembra-te de Abraão. Abraão teve 3 coisas fundamentais. Primeiramente, ele creu em Deus. Ele creu na voz que ele ouvia.
Ele creu no Deus que falava com ele. Ele não tinha as mesmas experiências com Deus. Ele não tinha o mesmo relacionamento com Deus. Mas ele creu. Segundo, Abraão obedeceu a Deus. Ele obedeceu sim, porque ele recebeu a promessa de alguém que talvez ele não conhecia bem. Mas ele obedeceu. Terceiro, Abraão foi perseverante. Porque Abraão esperou muitos e muitos anos para se tornar pai. Esse pai de multidões, esse pai de grandes nações, esse pai de Israel, esse pai da grande nação que nos fala a Bíblia Sagrada. Ele esperou muito tempo, mas ele foi perseverante. Ele perseverou em Deus. Então, amado irmão, precisamos ter 3 coisas em Deus fundamentais para alcançar a promessa de Deus. Primeiramente, crer. Sim, crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Crer que Deus é grande. Crer que Deus é poderoso. Crer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Crer que Deus tem um compromisso para a sua palavra. Crer que Deus vela pela sua palavra para cumprir. Crer no poder de Deus, daquele que é um Deus fiel, daquele que é um Deus onisciente, daquele que é um Deus onipotente, daquele que é o Deus onipresente, o Deus todo-poderoso, o Deus que fez os céus e a terra. Ele é fiel para fazer cumprir a tua vida, se é emprego, se é trabalho, se é casamento, se é saúde, se é... Não sei o que você tem buscado em Deus, mas creia que Ele é fiel para fazer. Segunda coisa, ser obediente. Abraão decidiu sair do meio em que ele estava, porque era um meio que não fazia com que Abraão crescia. Era um meio que interferia o relacionamento de Deus com Abraão, porque Abraão vivia num meio de idolatria. Abraão vivia num meio de pessoas que não acreditavam